Pois é, Vamp. Corinthians com 1 a menos. Tem esse detalhe ainda, né? Jogou boa parte do finalzinho do segundo tempo com 1 a menos. O Bidu foi expulso. Então tem esse detalhe, Vamp. Com 1 a menos, o Corinthians vence. E essa polêmica, se é que podemos dizer assim, se a bola entrou ou não. O VAR disse que não. E aí tem aquela história, né? O VAR pode ter falado, ó, não temos uma imagem conclusiva, vai com a decisão do campo. Pode ter acontecido isso também. O VAR deve ter visto alguma coisa porque não chamou, né? O Hilton seguiu o jogo tranquilo. Em relação ao jogo, o Corinthians teve até as melhores oportunidades. Vitória em 90 minutos só criou uma chance de gol, né? O Corinthians teve chance com o Bidu, teve chance com o Carrijo, né? O Charles fez o gol ali na bola parada. O Vitória, que esse ponto estava teoricamente se tirando momentaneamente da zona de rebaixamento, né? Amanhã tem rodada ainda, o Santos joga, né? O Internacional está jogando agora, também está ali perto. Mas a verdade é que vai fazer muita falta esse ponto para o Vitória e para o Corinthians, um gás legal para sair mais ainda ali perto da zona de cômoda. Eu falei que o Bidu foi expulso, não, foi o Breno Bidon, né? Só para corrigir, expulsão do Breno Bidon no final da segunda etapa. Dá para dizer, Vamp, que com essa vitória de hoje, e por ser um adversário que está lutando contra o rebaixamento, o Corinthians, talvez não matematicamente, mas virtualmente escapa de uma possível luta contra o rebaixamento? Dá para dizer que agora dá uma sossegada? Não, a equipe do Corinthians não é para disputar para a zona de rebaixamento, não. A equipe do Corinthians tem que olhar para cima da tabela e tentar também via Campeonato Brasileiro alguma coisa em Libertadores. E para você, Daniel Lian, essa vitória dá aquele sossego que o Corinthians, digamos assim, almejava? Porque até estávamos falando aqui sobre o Atlético Mineiro, né? O Atlético, um time também muito caro, está agora na semifinal da Sul-Americana, pode chegar na final, empatou o primeiro jogo, mas assim, também estava ali na parte de baixo. E com a vitória de hoje, sobe um pouquinho. O Corinthians agora é o 9º colocado, 39 pontos. Matematicamente não se livra do rebaixamento, mas assim, virtualmente é aquela vitória, até por ser um adversário do Z4, de 6 pontos, né, Daniel Lian? Sem dúvida alguma, porque você veja só, se o Vitória vencesse essa partida, o Vitória chegaria a 34 pontos, iria ficar a 2 pontos apenas do Corinthians, e os dois com o mesmo número de jogos. Então, isso seria ali, procurar quase um confronto direto ali, no caso, pro Vitória, né? Mas o Corinthians agora com uma situação bem mais confortável na tabela, abre já, falta o quê? Nós temos aí 8 rodadas. Isso. Faltam para o Corinthians mais uns 5 pontos, mais ou menos, para se livrar efetivamente, do rebaixamento. 5, 6 pontos. Ou seja, 2 vitórias em 8 rodadas. Acho que isso dá para o Corinthians conseguir. Então, o rebaixamento, o Corinthians já pode descartar. Agora, resta saber se vai conseguir uma coisa melhor, né? Uma pré-Libertadores, tentar lutar até por uma pré-Libertadores. Mas uma Sul-Americana, eu acho que o Corinthians está bem encaminhado aí para uma vaga na Sul-Americana, pelo menos. Mas para uma Libertadores a situação já é um pouquinho mais complicada. Mas pelo menos aquele número mágico, o Corinthians já está muito próximo. 44, 45 pontos, 46 para se livrar realmente daquele fantasma da Série B. E, claro, nós vamos falar bastante ainda desse Corinthians, do jogo de hoje, do Longo, que fez uma partida muito boa, né? O Corinthians não fez um grande jogo, mas venceu. E o destaque, principalmente ali na defesa, foi o Longo, né? Trabalhou muito bem, quando exigido. E também vamos falar dessa classificação do Corinthians nesse momento. Como eu disse, é o 9º colocado. É pouco para esse time do Corinthians, pelo investimento que tem, pela equipe cara que tem. É pouco estar ali na 9ª posição. Ainda pode, claro, chegar na final da Copa do Brasil, pode disputar o título da Copa do Brasil, tem que passar pelo Cruzeiro na semifinal. Nós vamos falar sobre isso aqui na sequência do pós-jogo Jovem Pan. Você com a gente na rádio, no YouTube, no aplicativo Panflix. Lembrando que você pode já acompanhar também a entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior. Vamos tentar ouvir também o técnico Jair Ventura, a palavra dos treinadores aqui na Jovem Pan já, assim que as coletivas tiverem, né, o início lá no Barradão. Neste momento, bola rolando pela Série A também, 0-0 Fluminense e Internacional. 38
do primeiro tempo, lá no Maracanã, 0-0, Fluminense e Internacional. Terminou também Atlético Mineiro 1, Ceará 0, os jogos deste momento no Campeonato Brasileiro. Vamp, nono colocado Corinthians, nesse momento, não dá para dizer já nesse momento que o Corinthians não pega G4 e também G6 acho difícil, né? Hoje é o nono, talvez chegue ali, aí vai depender de quem ganhar a Sul-Americana, de quem ganhar a competição. O Corinthians tem a Copa do Brasil, né? Tá retornando aí jogadores importantes, Carrijo, o próprio Garro em melhor forma, o próprio Depay, né? Acho que vai tentar buscar o máximo pela Copa do Brasil. Caso contrário, terminar ali por uma pré-Libertadores. E você acha que essa classificação no Brasileirão é pouco para o investimento? Eu acho que é pouco. Com todos os problemas que o Corinthians atravessa, é a quinta folha, a terceira, quarta folha de pagamento do país. E para você, Elian, Corinthians que ainda pode conquistar um título na temporada, né? Só que tem que passar pelo Cruzeiro e depois, numa eventual final, contra Vasco ou Fluminense. E hoje, nono colocado no Campeonato Brasileiro. Essa campanha do Corinthians ao longo do ano e no Brasileiro é pouco para o que tem, para o que investe, para os jogadores, né? Que ali disputam as partidas pelo Corinthians. Vale o destaque também, né? Esse trio, Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto, jogaram muito pouco. No Brasileiro, só 3 jogos, né? O Vamp até falou isso na transmissão. Juntos, né? Claro. O que você avalia desse time corintiano, Daniel Lian? Pelo investimento do Corinthians, pela folha salarial do Corinthians, sem dúvida alguma, não é uma campanha de acordo aí com o que se paga para esse elenco. Então, eu acho que o Corinthians deveria, pelas estrelas que tem no seu elenco, no seu plantel, precisaria estar, no mínimo, disputando uma vaga para a Libertadores, vaga direta, nem uma vaga na pré-Libertadores. Mas a realidade, na verdade, no papel, na prática, não é essa. O Corinthians hoje acabou de conseguir se livrar do rebaixamento mesmo, né? De sair ali daquela zona desconfortável, porque se o Vitória vencesse, ficaria muito difícil a situação. Mas agora é pensar em algo maior, mas tem um fato curioso. O Corinthians hoje ainda é o paulista, dos grandes paulistas, São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos, é o único que tem um título na temporada, o Campeonato Paulista. O pessoal fala, um campeonato de menor porte, mas por enquanto é o único que tem o campeonato. Vamos ver se o Palmeiras tem aí essa grande possibilidade ainda do título do Campeonato Brasileiro, segue vivo na Libertadores, o Palmeiras ainda pode ter algum título nessa temporada. E o próprio Corinthians, né? Vai que nesse mata-mata é outra história. Tem o Cruzeiro aí pela frente. Vai que numa dessa o Corinthians chega à final da Copa do Brasil e abocanha mais um título, que aliás é o que mais paga, né? Para um clube com o tamanho da dívida do Corinthians, você ganhar uma Copa do Brasil, vaga direta para Libertadores, aí é o sonho para o torcedor corintiano. Ainda acho que é longínquo, mas não impossível. Essa é a pergunta que eu faria para vocês na sequência, porque um título da Copa do Brasil não vai resolver todos os problemas do Corinthians, não vai aliviar toda a pressão que tem interna e externamente, mas daria ali uma trégua, principalmente na questão esportiva, né? Venceria um título importante da Copa do Brasil. Aí eu te pergunto, né, Vamp, não é o favorito, né? E tá no lado da chave, que na minha opinião tem o favorito, que é o Cruzeiro. Agora, passando pelo Cruzeiro, aí talvez contra Fluminense ou Vasco... Aí fica igual. Aí eu acho que fica igual, jogos de ida e volta, né? Então é mata-mata, né? O Corinthians já enfrentou esse Cruzeiro aqui em São Paulo, jogou muito bem, né? O Cruzeiro joga hoje dos 4, é o que joga o melhor futebol, né? Pode ser até apontado como favorito, mas em jogos de mata-mata tudo pode acontecer, né? E o segundo jogo é em Itaquera. Isso, a decisão é em São Paulo. E você, Daniel Lian, vai por essa linha também? Contra Cruzeiro, o Corinthians não é favorito, mas numa eventual final, caso avance, chega mais equilibrado o confronto, seja contra Fluminense ou Vasco?
Ah, sem dúvida alguma. Eu acho que o grande favorito aí dos 4 é o Cruzeiro. O Cruzeiro hoje está jogando um bom futebol, está brigando ali na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. Inclusive amanhã tem uma partida importantíssima para definir a sua própria sequência no Campeonato Brasileiro, né? Porque se vencer o Palmeiras continua ali na disputa pelo título. Se perder, aí distancia, a coisa fica mais complicada. Mas eu acho que, sem dúvida alguma, o Cruzeiro é o time que tem aí a maior capacidade para ganhar a Copa do Brasil. Mas mata-mata é aquela coisa. Você faz um jogo ruim, aí a coisa acaba desandando, dá chance para o adversário. O Corinthians entra como franco atirador, mas pode conseguir. Agora, se o Corinthians passar pelo Cruzeiro, aí realmente eu acho que o Corinthians tem uma chance enorme de vencer a Copa do Brasil. É isso, Corinthians que decide o jogo de volta em Itaquera contra o Cruzeiro. Nos últimos dias, Vamp, também surgiu a informação, alguns companheiros que cobrem o dia a dia do Corinthians, sobre uma possível rescisão de contrato do Corinthians com o Memphis Depay, pensando na próxima temporada. Eu tenho duas perguntas para vocês, Vamp, Daniel Lian, e para nossa audiência também, que nos acompanha pelo rádio, pelo YouTube, pelo aplicativo Panflix. Daniel Lian, seria uma opção viável? Seria correto? Seria aceitável? Porque, assim, muita gente questiona o rendimento do Memphis Depay, né? Sobre... na balança, né, de salário, de custos e benefícios, né? Então se fala nessa questão de rescisão de contrato. Quando eu falo se fala, né, pessoas da imprensa, né, não o clube, mas informações dos companheiros que acompanham o dia a dia do Corinthians. Falam que isso pode acontecer na próxima temporada. O que você pensa sobre isso, Daniel Lian? Eu acho que seria um alívio para os cofres do Corinthians. O Corinthians não tem essa capacidade... E faria falta esportivamente? Não faria. Eu acho que o Corinthians pode arrumar ali algo do gênero. Claro, é um jogador que tem ali, é diferenciado, claro, mas não tem feito essa diferença dentro do gramado a favor do Corinthians. Então, o Memphis Depay, se realmente houver aí essa rescisão, eu acho que será um alívio para o Corinthians, para o cofre do Corinthians, porque o custo-benefício até hoje não foi notado. E é um jogador cheio de regalias, né? Tem motorista particular, tem hotel 5 estrelas, tem chefe de cozinha, tem, enfim, todo um aparato, todo um staff para gastar milhões no jogador mensalmente. É um dinheiro que o Corinthians não tem, que poderia ser investido em outras peças, em mais peças, e o custo-benefício, o resultado dentro de campo, não está sendo jus em relação ao que está se pagando para o Memphis Depay. Então, acho que seria um alívio, e se eu fosse diretor do Corinthians, eu torceria para ele querer fazer essa rescisão amigável. Tem esse ponto, né? Se o jogador vai aceitar, porque ele tem um contrato, teria que ter como um acordo. Vamp, o que você pensa sobre essa possibilidade que se cogita nos bastidores? A gente não sabe, né? Assumiu uma nova diretoria que não fez o compromisso, né? O Depay tem contrato, né? Eu acho que sai muito caro, né? A situação financeira do Corinthians, a gente tá vendo aí todos os dias, transferban, tudo, deve ainda pro atleta. Aí vamos ver qual é a receita que o Osmar Stabile está pensando, ele que está aí como presidente, né, até ter novas eleições. Mas a parte de campo, ele ainda é o mais lúcido dos jogadores do Corinthians. Agora a parte financeira, aí pesa muito, né? Exatamente. Qualidade, ele é um jogador que tem em relação a muitos, não só do Corinthians, mas do futebol brasileiro. A questão é, para o Corinthians ser muito caro, e também o rendimento que não é exatamente, imagino eu, né, quando ele chegou e quando foi contratado por todo esse dinheiro, o que se esperava. Deixa a desejar muitas vezes, principalmente, né, em jogos assim mais decisivos, né, mais importantes, enfim.